Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera, está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais religiosa do que a minha e do que a sua, cara. Eu estou com a boca anestesiada, cara. Pois é, então me rapaz. ajude aí. Você fale. Tô vendo que você tá falando meio fofo, Tá falando assim, meio... Essa parte eu não sinto, cara, ó. Eu não tô sentindo, acabei de voltar do dentista. Poxa vida, Poxa vida. Em vez de me zoar, faz o seu trabalho, por favor. Fala aí. Bom, hoje nós queremos uma live especial, então já começa já deixando o seu like, se inscreva no canal, torne-se membro, envia também o seu superchat e envia pra gente, pra quem você quer que faça as perguntas pra esse debate que vai ser supimpa. Exatamente, manda pra quem é pergunta, manda pergunta e de preferência a pergunta boa, porque hoje o debate vai ser profundo e proveitoso, né? Todo mundo quer saber sobre a volta de Jesus e a gente quer saber também quando que o Corinthians vai voltar a ganhar algum título. Pois é, eu também tô querendo, viu, rapaz? Isso é mais difícil, talvez. Poxa, é. Então eu quero falar com você porque essa semana eu vou estar onde, Terráqueo? Você não sabe. O podcast mais visto do Brasil, que é a Inteligência Limitada, tá mais uma vez no Imagine Land. Imagine Land vai acontecer no Centro de Convenções em Campina Grande, na Paraíba, nos dias 24, 25 e 26 de outubro. E eu estarei lá trocando ideia com o pessoal, né? Pô, vai ser legal, hein? Você vai comigo? Eu não vou. Quem que vai? Vida, vai ser o Kratos e o Lenny que vai estar acompanhando você. Nossa, lá. Só gente boa, hein? Vai estar lá então, pessoal. Vai estar o Jesse Usher, o trem-bala do The Boys, o Locking Monroe dos filmes As Branquelas e Todo Mundo em Pânico e Ulrich Shaw, que fez Supernatural e Avatar The Last Airbender e mais. Só gente top, como dizem os jovens, né? Eu tenho que falar que nem jovem. Aponte seu celular pro QR Code que tá aqui na tela ou clique no link na descrição desse episódio para comprar seus ingressos. Não deixe para depois, pois eu tô ligado que vai esgotar logo. E me chama lá pra gente trocar uma ideia. Vou estar lá a feira inteira. Sem essas coisas que vou estar já falando normal. E essa é a melhor parte de ser o podcast oficial. Eu não preciso gastar com ingresso, né? Vou estar lá de grátis. Quero ver você em Campina Grande, hein? Aceito café, guloseimas, chocolate, leve pra mim. Pô, legal, hein? Bebida com metanol que eu não aceito. Não vai rolar uma cervejinha? Não bebo. Vai que tem metanol. Pois não é. Bebo. E também agradecer a nossa parceira na longa data, que é a Insider, que tá antecipando a Black Friday. Com o nosso cupom, mais as promoções do site, os descontos podem chegar até 50%, hein, o Homer? Você viu, rapaz? Link na descrição, QR Code na tela. É isso aí. Vamos aqui agora começar, que hoje vai pegar fogo. Eu tenho duas pessoas que eu admiro muito e cada um tem uma visão. Então, antes de começar, eu queria que cada um, em 5 minutos, se apresentasse e, mais do que se apresentar, colocar a sua visão de mundo, pelo menos de uma forma breve. Quem quer começar? Da outra vez que começou fui eu. Então você começa. Sua câmera aqui, ela mandou bem agora, hein? Sou o César Cavalcante e vai ser um prazer trabalhar hoje sobre escatologia bíblica, falando sobre a volta de Jesus, o glorioso retorno de Cristo, aguardado por todos os cristãos na história. E sou pós-tribulacionista, então acredito que a igreja passa pela grande tribulação. Acho que aí a gente vai ter um pouco de divergência haverá um pouco de divergência entre eu e o pastor Granconato nesse ponto, mas no geral, tirando aí o momento da volta de Jesus, que eu entendo que é depois da grande tribulação, imagino que as nossas expectativas estejam alinhadas, né? E isso também é um detalhe, ninguém precisa matar ou morrer por conta disso. O importante é que Jesus Cristo voltará. E a igreja toda espera, a história da igreja espera o glorioso retorno de Jesus num evento fantástico. Então eu sou muito grato pelo convite e vamos teologar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a volta de Jesus. É um assunto muito interessante e você que está acompanhando a gente, aguarde aí para acompanhar aqui a expectativa do programa. Agora é contigo, Marcos, nessa câmera que se ali? apresenta Ok. para o povo. Meu nome é pastor Marcos Granconato, eu sou pastor da Igreja Batista Redenção, em São Paulo, Avenida General Ataliba Leonel 3780. E
como pastor cristão, tenho minhas posições teológicas nesse campo da escatologia. Eu acho que teremos oportunidade de explicar melhor as diferenças ao longo do programa. E a minha concepção é uma concepção que tende mais para o que nós chamamos, dentro do vocabulário teológico, no campo da escatologia, tende mais para o pré-tribulacionismo, que nós vamos deixar claro depois aqui o que significa. Mas eu quero frisar já de antemão, como o pastor César acabou de mencionar, que essas questões não são questões essenciais. Nós dois, eu e o pastor César, nós cremos em 3 eventos que estão acoplados com esse tema. Esses 3 eventos envolvem o arrebatamento da igreja, é um tema bíblico, escatológico, envolvem a volta de Cristo, é um tema bíblico, escatológico, e envolve a grande tribulação, um outro tema bíblico escatológico. A nossa divergência não é acerca da ocorrência desses eventos, mas sim a ordem em que esses eventos vão acontecer. Essa é a nossa divergência aqui hoje, e é isso que nós queremos discutir, a fim de que haja crescimento intelectual no campo da escatologia, no coração e na mente de todos que vão participar, ouvindo e fazendo suas perguntas também. Eu tenho muitas dúvidas, já falamos muito sobre esse assunto, então vai ser legal, não só para o pessoal de casa, mas para mim também, e para você, que eu sei que você se interessa, né, Homer? Com certeza. Então vamos passar o vídeo do primeiro bloco com as regras. Vamos lá. Primeiro bloco, a tema livre. Cada debatedor fazendo de 3 a 4 perguntas. Para cada pergunta, 3 minutos para perguntar, 5 minutos para a resposta, 3 minutos para a réplica. Então César começa perguntando 3 minutos para pergunta, 5 minutos para resposta e 3 minutos para réplica. Então vamos lá. A primeira pergunta é a ideia da volta de Jesus antes da grande tribulação. Ela é uma ideia muito palatável, né? Eu mesmo gostaria muito de ser pré-tribulacionista, gosto mais dessa posição. Mas a Bíblia diz que a ressurreição dos mortos acontecerá no último dia. E essa ressurreição dos mortos salvos, obviamente, acontece junto com o arrebatamento, porque lá em Tessalonicenses 4,16, nós temos tanto o arrebatamento quanto a ressurreição dos salvos num evento junto, embora você tenha a ressurreição primeiro, mas na sequência já o arrebatamento. E a Bíblia diz que isso acontecerá no último dia. Em vários textos. Jesus, por exemplo, lá na morte de Lázaro, a moça fala que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus fala que quem crê em mim vai ressuscitar no último dia. Então a Bíblia tem uma cadência onde mostra a ressurreição no último dia. No texto de Tessalonicenses 15, a Bíblia fala sobre a transformação dos corpos dos salvos acontecendo na última trombeta. Então nós temos o último dia, última trombeta. Como que... São 7 selos? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. As taças são os últimos. Tá? Isso. E a Bíblia fala que os mortos ressuscitarão na última trombeta. Então, o que seria esse último dia e o que seria essa última trombeta, basicamente? Uhum. Ok. Na visão pré-tribulacionista, nós acreditamos que há uma distinção entre a ressurreição dos salvos e a ressurreição do juízo final. E a expressão último dia, e mesmo a expressão últimos dias, nem sempre significa, nem sempre se refere a um evento só, um evento isolado. Isso nas escrituras pode significar último dia em relação a outras coisas também. Então nós acreditamos no seguinte: numa sequência escatológica, nós acreditamos que o próximo evento que vai acontecer será a ressurreição dos salvos, só dos salvos. A ressurreição dos salvos, não dos perdidos. Acreditamos que nesse dia, juntamente com os salvos, à luz de 1 aos Tessalonicenses 4, de 15 a 18, nós cremos que os salvos ressuscitados, juntamente com os salvos vivos naquele dia, serão transformados, os salvos vivos serão transformados e serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares.
cremos que depois disso haverá o período chamado Grande Tribulação, que vai se encerrar com o advento de Jesus. E esse advento de Jesus vai inaugurar um reino milenar. E ao final desse reino milenar haverá uma outra ressurreição. É o juízo do grande trono branco, de acordo com o Apocalipse. Essa então é a nossa visão acerca disso. A nossa visão acerca desses eventos escatológicos que estão aí expostos nas Escrituras. A expressão último dia, ela pode se referir a esses dois episódios. Pode significar a ressurreição do último dia referente a essa era, a era da igreja, e pode significar a ressurreição do último dia referente ao último dia da história da humanidade, como seria, no caso, o juízo do trono branco ao final do milênio. Essa seria a concepção de último dia. Até porque a expressão no plural, últimos dias, muitas vezes na Bíblia, é aplicada a todo o período. Quando a expressão aparece no plural, últimos dias pode se referir ao período antes da tribulação, ao período preparatório da tribulação, pode significar o período da tribulação, a própria tribulação, pode significar o milênio, pode significar, enfim, pode ser aplicado, inclusive é dito por alguns teólogos, que a expressão últimos dias se aplica a todo o período que vai desde a ascensão de Jesus até a sua volta. Então, é muito difícil aplicar a essa expressão um significado tão preciso assim. Quando Jesus se refere ao último dia, talvez esteja se referindo ao último dia na ressurreição dos salvos. Pode ser que se refira ao último dia na ressurreição para o grande trono branco. Enfim, é difícil conectar isso a uma ressurreição específica, porque essa expressão não é tão precisa assim na Bíblia, nem no plural e nem no singular. E a trombeta, a última trombeta? A última trombeta, mais uma vez, é assim, quando nós falamos sobre as trombetas em Apocalipse, não dá para a gente conectar isso com as trombetas de Paulo. Eu não posso ler Paulo em Apocalipse. Eu não posso conectar as expressões joaninas em Apocalipse aos conceitos paulinos em 1 Tessalonicenses. Até porque a expressão última trombeta pode não ter relação nenhuma com cronologia, a expressão última trombeta. O que pode estar sendo enfatizado ali, o que parece que é enfatizado ali em 1 Tessalonicenses, não é tanto a questão da cronologia das trombetas. O que pode estar sendo enfatizado ali é uma figura de linguagem. Que figura de linguagem seria essa? É a figura de linguagem referente a um contexto militar. Você imagina todo um exército dormindo, e o que despertava o exército na hora em que o comandante chamava os soldados para se apresentarem diante dele? Era uma trombeta. Então, tocando essa trombeta, todo o exército se levantava para se apresentar ao seu comandante. Então, é bem possível que a ênfase maior desse texto de Paulo em Tessalonicenses não seja tão cronológica, questão cronológica, mas sim a ênfase seja na figura de linguagem de um general convocando o seu exército para comparecer diante dele. Aí não teria relação nenhuma dessa trombeta, a última chamada dos cristãos, com a última trombeta de Apocalipse, que menciona aí o andamento da tribulação. Não haveria conexão entre Apocalipse e Tessalonicenses. 3 minutos, César. Bom, vamos lá. A fala de que não podemos conectar Paulo, né, com o escrito paulino, né, a escatologia de Paulo, com a escatologia do Apocalipse, a meu ver, com todo respeito, a meu ver, então quantas escatologias tem na Bíblia, né? Porque aí, tipo assim, Paulo tem uma escatologia, Jesus tem uma escatologia, Pedro tem uma escatologia, João tem uma escatologia, como ficaria, né? Então, nós que defendemos o sola escritura, entendemos que a Bíblia, embora tenha vários autores, né, há um único assunto ali em questão. Quando Paulo fala da última trombeta, imagino que ele esteja se referindo realmente à última trombeta. Mas, voltando no assunto da ressurreição, porque é verdade que o termo últimos dias, no plural,
ele tem várias interpretações, e aí você tem que colocar a interpretação à luz do próprio contexto. Então, realmente, últimos dias pode ser da ascensão de Cristo até hoje, né? Últimos dias pode ser a grande tribulação, pode ser um pouquinho antes, pode ser o fim da grande tribulação, enfim. Mas o termo último dia, no singular, aí ele é um pouco mais, já é mais restrito, né? Então, no último dia, dia do Senhor, são termos que a Bíblia usa para falar a respeito da volta do Senhor, né? E aí Jesus coloca a ressurreição lá no último dia. Mas, em Apocalipse capítulo 20, e claro que eu também concordo que haverão duas ressurreições, uma de salvos e outra de perdidos, separadamente. Primeiro a de salvos, depois a de perdidos. De perdidos, o que separa uma da outra é 1000 anos. Então eu creio no milênio literal. Logo, a ressurreição dos ímpios, ela é depois do milênio, e a ressurreição dos salvos é antes do milênio. Nisso concordamos, claro. Só que a Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 20, que os mártires da grande tribulação ressuscitaram na primeira ressurreição. E se eles ressuscitaram na primeira ressurreição, então ali parece que está depois da grande tribulação, né? Porque, vamos lá, capítulo 20, versículo 4, vi as almas daqueles decapitados por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Inegavelmente, isso aqui é um pessoal que atravessou a grande tribulação. Eles não receberam a marca na fronte ou na mão, e eles reviveram, ou viveram, depende da versão, né? Voltaram a viver. Eles foram decapitados, então morreram. Mas aqui o texto está dizendo que então eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então eles ressuscitaram antes do milênio, logo tem a ver com os salvos, porém eles atravessaram a grande tribulação. Primeira pergunta, Marcos, para ele. Ok. Você pode usar os 3 minutos também para comentar alguma coisa e fazer a pergunta no final. Tá bom. Não, a minha pergunta, eu sei que essas questões, né, escatológicas, elas são bastante obscuras e tudo mais. Eu não sei se as pessoas todas que acompanham o programa, né, estão familiarizados com bom a gente questões, né? A gente falar. O que eu queria esclarecer... Desculpa, não foi nada. Eu queria esclarecer, antes de prosseguir, dizer o seguinte: a palavra escatologia é uma palavra que é composta, integrada por 2 palavras gregas. A palavra esratós e a palavra logia. Esratós significa último. Logia significa os ditos, os oráculos, Estudo, tratado, as afirmações, as verdades acerca de um tema. Então, escatologia significa o conjunto de verdades acerca das últimas coisas. E dentro da escatologia bíblica ortodoxa, existem esses 3 temas importantes. Existe a expectativa da ressurreição dos mortos, existe a expectativa da grande tribulação e existe a expectativa da volta de Cristo. O pastor César, ele é pós-tribulacionista. Qual é o significado dessa expressão? Essa expressão significa o seguinte, que Cristo, antes de Cristo voltar, haverá uma tribulação e a igreja vai passar por essa tribulação. E passando por essa tribulação, então sim, ela será arrebatada. E se encontrará com o Senhor que vem do céu. Passará pela grande tribulação. Passará pela grande tribulação. Pela segunda metade da tribulação. Por toda ela. Por toda ela. Tá. Por toda ela. A tribulação, bem lembrado, tem 2 etapas. 3 anos e meio de paz, ou de falsa paz, e 3 anos e meio de sofrimento mesmo. Tribulação e grande tribulação. É a mesma. Seria mais ou menos isso. Tá. A tribulação e a grande tribulação propriamente dita. A visão pós-tribulacionista entende que a igreja passa por tudo isso. E aí ela sobe ao céu e encontra com Jesus quando ele está voltando. Essa é a visão pós-tribulacional. E essa visão é uma visão que é conectada com a ideia, por assim dizer, de acordo com um teólogo anglicano muito conhecido chamado N.T. Wright. Ele explica que essa concepção pós-tribulacionista mais ou menos ilustra um pouquinho a ideia de uma comitiva. Uma comitiva que sai de uma cidade para receber um rei que está chegando. Então, o rei está chegando, sai uma comitiva especial, recepciona esse rei
e volta com ele para tomar posse da cidade. Essa é a concepção, a rigor, a concepção pré-tribulacionista e pré-milenista histórica. Então a igreja sobe, ela é arrebatada depois da tribulação, se encontra com o Senhor nos ares, o recepciona como uma comitiva para recepcioná-lo e volta com ele. Ok? Essa é a concepção pós-tribulacionista. A minha pergunta ao pastor César seria a seguinte, eu não sei se eu vou ser claro aqui, mas Apocalipse 19, 6 a 8, Apocalipse 19, 6 a 8, fala o seguinte: então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Aqui a Igreja de Cristo é descrita como a noiva vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro. E quando nós chegamos no versículo 14, que fala sobre Jesus voltando, o texto diz: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Pastor César, essas pessoas identificadas como a igreja no versículo 8, não seriam as mesmas pessoas do versículo 14, voltando com Jesus do céu? Não seriam as mesmas pessoas? Como o pós-tribulacionismo identificaria essas pessoas voltando com Jesus se não for a igreja, de acordo com o versículo 8? Ótima pergunta. Vamos lá. A sua análise do pós-tribulacionismo é correta. A ideia de que a igreja encontra com Jesus nos ares, conforme está em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, e a partir de então a igreja segue a agenda do noivo, porque ali é o encontro da noiva com o noivo, e a partir de então, como todo casamento que se preza, a esposa segue a agenda do esposo. O que Jesus disse, por exemplo, lá em Mateus em João capítulo 14, né? Também. E aqui em Apocalipse capítulo 19, óbvio, eu também concordo que é a igreja. O senhor leu aqui o versículo 6, né? Olha que interessante, a leitura do versículo 6 que o senhor leu. Ele diz o seguinte, bom, para pré e pós, vamos até onde a gente concorda. Apocalipse 19 está terminando a grande tribulação. Ok? Acho que até aqui concordamos. É interessante que no versículo 6 que o senhor apresentou, as bodas do Cordeiro, elas vão começar ainda. A ideia do pré é que a igreja subiu acho que 7 anos antes, se eu não estiver equivocado, então, a igreja subiu 7 anos antes e lá no céu já teve as bodas do Cordeiro. Durante esses 7 anos, as bodas do Cordeiro acontecem lá no céu, certo? Na visão pré. Só que aqui não diz isso. Aqui está dizendo que, mesmo versículo que o senhor leu, eu vi uma voz numerosa multidão, com muitas águas, não sei o que e tal, e no versículo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, alegremos e exultemos, demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. São chegadas as bodas do Cordeiro. Quer dizer, então isso desconstrói a ideia de que as bodas já aconteceram 7 anos atrás, ou durante 7 anos, nos 7 últimos anos. Pelo contrário, aqui está dizendo que chegou a hora das bodas do Cordeiro. É esse versículo que o senhor apresentou, está dizendo que as bodas, chegou o momento. E esse momento, conforme concordamos, está no fim da grande tribulação. Então as bodas vai começar, não é que já passou. E no versículo 8, diz, e foi-lhe dado para a igreja, né, vestir-se de linhos finíssimos, resplandecente, quer dizer, ela está preparada para as bodas. Esse vestido é para acontecer as bodas, que é o casamento e tal. E aí, e tanto é que no versículo 9 diz assim, bem-aventurados aqueles que são chamados para as bodas do Cordeiro. Então, ao invés das bodas terem acontecido 7 anos atrás, como defende a ideia pré-tribulacionista, é aqui no final da grande tribulação que ele diz que a igreja está preparada
para as bodas. Então as bodas, na verdade, vai acontecer agora. E, então, vamos lá. E esse pessoal aqui de branco, é a igreja? Claro, é a igreja. Viu o céu aberto, o cavalo branco, chama-se fiel verdadeiro, estamos no 11, onde que ela aparece de novo? 14, né? 14. Ele tá no 13, ele tá vestido com um manto manchado de sangue, seu nome é verbo de Deus, seguiu nos exércitos do céu montado em cavalo branco, com vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Quem é esse pessoal? A visão do João de Jesus Cristo descendo, então ele vê, esse pessoal é a igreja. Obviamente que a igreja, ela tem uma divisão entre a igreja que está no céu, no sentido de que são os mortos. Então, quem já morreu está no céu. Quem está vivo está na terra. Agora, por exemplo, qual igreja maior? A igreja do céu ou a igreja da terra? Do céu, obviamente. Então, porque quantos bilhões, trilhões de pessoas já passaram por aqui e foram salvos? Então, o contingente que está de salvos no céu é muito maior do que o contingente de salvo que está vivo naquele momento. Como agora mesmo. Então, tem mais salvos aqui na terra ou mais salvos lá no céu? Mais salvos lá no céu, obviamente. E esses salvos, eles são transformados e encontram o Senhor, ressurretos, transformados, e encontram o Senhor nos ares. Nesse encontro, lá nos ares, não sabemos exatamente que ponto da atmosfera, dos nomes gregos lá, mesoranos, oranos, não sei o que lá, não sabemos exatamente a quantos quilômetros, centenas de quilômetros de altura é esse encontro. Mas Jesus vem descendo, conforme o Senhor disse na visão do pós, é isso aí. Então esse exército é a igreja, formada tanto pelos arrebatados quanto pelos ressuscitados. E eles estão descendo agora com Cristo dos céus. Então eu concordo que seja a igreja. Agora fica a questão das bodas também. Os arrebatados, eles... Réplica, é 3 minutos. Desculpa. Só pedir uma coisa pro pessoal, mandar pergunta, né? O pessoal tá mandando poucas perguntas. E, por favor, coloca para quem você quer que responda a sua pergunta. Pro César ou pro Marco. Então coloca a pergunta e para quem que é, por favor, vai mandando superchat aí. Desculpa, pastor. Não, tranquilo. Não, é réplica? É. Não, eu só queria entender melhor. Na sua concepção, a igreja sobe e já desce então com ele. Os vivos, né? Porque, vamos lá, a igreja, os ressurretos... Eu sempre vou pensar assim, vamos até o concordamos. Vivos e ressuscitados. Sobem e encontram com o Senhor, que os mortos, e voltam com ele. Isso. O maior contingente da igreja já está no céu, sempre. Tá. Como agora. Não, tudo bem. Isso. Mas eu não estou preocupado com as pessoas que estão no céu agora. Estou me referindo às pessoas que estão aqui, são salvas. Jesus volta, eles sobem, os mortos ressuscitam, encontra Jesus lá em cima, em algum lugar que não sabemos exatamente. E todos voltam. Porque na sequência... E todos voltam, é isso. Porque assim, a sequência do encontro com a noiva, da noiva com o noivo, a agenda da noiva é o noivo. Então eles voltam com o Senhor. Porque o texto diz, seguiam-no. Para onde o Senhor está vindo? Está vindo para a terra. Então estão seguindo para a terra. Então eles voltam para a terra. Eles encontram Jesus lá nos ares e a partir de então a agenda deles é estar com Cristo. E aí porque o texto de Tessalonicenses diz assim, ó, encontraremos o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele está descendo. Tá. Então é essa a ideia. Sim. Então eles sobem e descem. Isso. Então é a comitiva mesmo que recebe o Senhor, que está chegando como uma comitiva, que subiu, encontra com ele e desce com ele para onde ele vai julgar as nações. Eu nunca tinha pensado nessa história da comitiva, mas casa bem. É uma figura que o N.T. Wright menciona. Na realidade, essa concepção da comitiva é uma concepção que é um pouco estranha à ideia do Novo Testamento. E é estranha também ao conceito de casamento, de casamento no Novo Testamento. Parece que a concepção pré-tribulacionista se encaixa melhor na ideia neotestamentária pelo seguinte, Vilela e pastor César. Na concepção pré-tribulacionista, a ideia de casamento é preservada no seguinte sentido. Naqueles dias, quando havia um casamento, o noivo vinha até certo ponto na direção da casa da noiva e a noiva ia ao seu encontro. Não era uma comitiva, era uma noiva que ia ao seu encontro. E então, quando os dois se encontravam, o que eles faziam? Eles iam para a casa da noiva? Não. Eles iam para a casa do pai do noivo. A noiva saía ao encontro do noivo. O noivo então tomava a noiva, levava para a casa do seu pai, e ali havia um banquete,
E nesse banquete, num dado momento, o noivo levava a noiva para uma câmara e ali havia a consumação do casamento. Então, o que parece mais conectado com a realidade, com o imaginário, com a figura bíblica, com as metáforas bíblicas, é muito mais a concepção de casamento nesse momento do arrebatamento do que de comitiva recepcionando um rei que está chegando. Mesmo porque na literatura grega, de acordo com a análise de um programa de computador que antigo até, que se chamava, eu não me lembro agora o nome, acho que era Grand Chord, alguma coisa assim, a ideia de uma comitiva saindo para recepcionar um rei e voltar para a terra depois de recepcioná-lo, entrar na cidade depois de recepcioná-lo, essa ideia aparece na literatura grega apenas uma vez, quando o conceito de casamento no Novo Testamento, na literatura em geral, é muito mais dominante, é dominante na verdade. Então, o pré-tribulacionismo ele se encaixa melhor na mentalidade cultural e literária daqueles dias. Quando o noivo vem, a noiva sai ao seu encontro e então o noivo a leva para a casa do pai e não para a casa dela. E ali há as bodas, a consumação do casamento. Então, são concepções diferentes, figuras diferentes. Mas a figura do casamento é muito mais neotestamentária e tem muito mais amparo literário do que a figura da comitiva. Segunda pergunta, César. Bom, ficou a pergunta das bodas, que eu gostaria da consideração das bodas que... O senhor desenhou a ideia da... Vamos lá. Se as bodas vão ser na terra. Não, as bodas vão acontecer agora no capítulo 19. E para ele as bodas já... Como ele é pré, então as bodas já aconteceram. Quando Jesus está voltando, é porque as bodas já aconteceu. Não, quando Jesus está voltando, as bodas acabaram de terminar. As bodas são Isso, já aconteceu. Isso, já aconteceu. Ela já terminou. Só que o texto que o senhor apresentou, que concordamos que é no fim da grande tribulação, está dizendo que as bodas vai começar, a festa das bodas vai começar, e a igreja está finalizando, terminando de se ataviar para as bodas, e termina falando, bem-aventurados aqueles que são convidados para participar das bodas. Então, obviamente, as bodas ali vai começar. Então, eu queria essa consideração. Agora, sobre a ideia do casamento judaico, eu conheço a ideia do casamento judaico, é de fato muito bonito, tal, muito legal, e casa bem com a ideia do pré-tribulacionismo. Só que essa ideia não é bíblica, né? É uma ideia da cultura, então dentro da cultura, não sei o que, então é difícil porque não tem como apresentar os textos bíblicos para isso, né? É uma ideia bonita, mas ela não tem versículos para isso, né? Não tem como apoiar na Bíblia. Então, voltando para a Bíblia, a ideia eu falei, não tinha pensado na ideia do governante que está chegando e que o pessoal, a comitiva vai lá, mas casa bem. Dois textos na Bíblia, Apocalipse capítulo 16, 19 e acho que 3 textos, né? Isaías capítulo 40, pastor, fala que o João Batista é aquele que ia preparar a chegada de Jesus. Eu acho que é Isaías 40, né? Que fala, vai adiante de vocês, meu ungido, que vai preparar o caminho e tal. Então, quando o João Batista vai para preparar o caminho, tanto em Isaías 40, quanto em Mateus 3, quanto em Marcos 1, quanto em Lucas 3, os textos que cumprem aquela profecia de Isaías 40, ele fala o seguinte, que lá em Isaías 40 fala que os montes são abatidos, as valas são elevadas e deixa o caminho plano para a chegada do rei. O João Batista faz isso através da pregação dura, se cumpre na pessoa de João Batista na chegada de Jesus. Isso pode ser visto lá em Mateus capítulo 3, por exemplo, onde a profecia de Isaías é citada. Por que ele fala sobre abater os montes e elevar os vales para a chegada do rei lá em Isaías? Por que isso se cumpre em João Batista? E o que isso tem a ver com a volta de Jesus? Então era costume que quando o rei chegasse, então se preparava a cidade para a chegada do rei. E lá em Apocalipse capítulo 16, está falando sobre que os montes também serão aplanados, agora literalmente, dentro da grande tribulação. Os montes são achatados, desabou o céu com saraivas e tal, e deixou plano o terreno.
parece que também fala disso agora na prática, cumprindo-se lá no Apocalipse para a chegada de Jesus. Então, embora seja uma ideia bem legal, o do casamento, porque na cultura judaica e tal, eu não me lembro de um documento antigo. Tipo com mais de 1000 anos pelo menos, que conta essa história do casamento judaico. Eu não me lembro. Mas seguramente não é a Bíblia. Não está na Bíblia essa história. Mas que a volta de Jesus acontece e as bodas do Cordeiro acontecem no final, conforme o primeiro texto que o senhor citou, Apocalipse capítulo 19, como é que ficaria essa história? Porque o senhor citou do casamento falando assim, ó, leva por casa do pai, aí tem o banquete, entende? Então aí as bodas, né? As bodas e tal. E aí depois e tal. Como é que fica a história das bodas claramente na Bíblia aparecerem no final da grande tribulação e não lá em cima no céu antes? Olha, eu acho que essa questão é muito simples, pastor César. Porque na realidade aqui, no versículo 8, quando é traduzido aqui, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, na realidade o que aparece aqui é um tempo verbal que significa que elas chegaram. Isso, chegou. Elas já chegaram. Não é uma coisa que vai chegar ou que está chegando, mas elas já chegaram. Ou seja, ele está falando aqui de um evento que já está em andamento. É disso que o texto está falando aqui. Então, colocar muito peso nisso como algo que vai acontecer, ou está acontecendo agora, ou está prestes a acontecer. Mas o senhor leu o versículo 9? Sim, sim. Foi dado, mais uma vez, foi dado a ela. Isso aconteceu. Não, o senhor leu o 9? Foi dado a ela. Porque o 9 está fazendo porque o linho e o fio são ainda. usados. Então me falou, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. Ok, foram chamados a isso. Então, mas se ela já acabou... Mas eles Como foram é que no chamados a isso. Isso. É uma Ok. condição dos que foram chamados. Eles foram chamados para isso. Bem-aventurados aqueles que foram chamados para isso. Essa é a ideia presente aqui. Então, eu não estou vendo onde está o problema aqui. Os chamados. É o que significa aqui. Na realidade, aqui no texto grego, nem aparece o verbo ser. No texto grego que aparece aqui é o verbo keklemenoi. Não aparece o verbo eimi aqui. O ser chamado. Bem-aventurados os chamados para as bodas do Cordeiro. Os convidados. Os convidados. Isso. É isso. Não há o verbo ser presente no texto original. Sim, mas eles estão sendo convidados, certo? Não, o texto não dá a ideia de tempo. O texto dá a ideia de condição. Os que foram convidados. Os que foram não, os convidados. Os convidados, bem-aventurados os convidados para as bodas do Cordeiro. É isso que está falando. Então vamos lá. Não tem tanta essa preocupação com a cronologia aqui presente no texto. É que assim... Porque os verbos que aparecem aqui são verbos que dão a ideia de algo em andamento e aqui o chamado dá a ideia de uma condição. Olha, esse cara é um convidado. Não está presente a ideia de foi convidado ou será convidado. Esses homens, essas pessoas são convidados. É o que está presente aqui. O verbo eimi, que é o verbo ser, não aparece aqui. Então, mas as bodas não acabou já? As bodas estão em andamento, estão andando, estão caminhando. Então, mas aqui não é o fim das bodas. É que assim, na ideia... Eu acredito que é o fim, eu acredito que ela está acabando, porque no versículo 14 mostra esse povo já descendo. Ou seja, o texto faz alusão à existência das bodas ali, que aconteceram. O texto faz alusão aos convidados Lendo o texto em português aqui, diz assim, ó. 7. Exultemos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Chegou as bodas. São chegados. Não é chegou. Não é, o verbo que aparece aqui é o verbo erhomai. E a forma dele que aparece aqui é elten. Ou seja, a tradução correta é que essas coisas têm acontecido. Essas coisas aconteceram. A ideia presente aqui, essas coisas aconteceram. Essas coisas... Como é que eu posso explicar isso? Não é que elas vão acontecer ou que já passaram... Enfim, a ideia presente aqui não é isso.
Então, As bodas são chegadas. As bodas são chegadas. Elas estão... então, a continuação é, as bodas são chegadas. Vamos no seu tempo verbal. E a esposa se preparou e foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo. Quer dizer, a ideia é, ela recebeu esse vestido de linho fino para as bodas, né? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E ele me falou, para aqui no ato de justiça dos santos. Existem santos atravessando a grande tribulação? Sim. E eles são a igreja. São salvos. Não são igreja, mas são salvos. São salvos, mas não são igreja. São salvos, mas não são igreja. Então, Jesus tem uma noiva e tem outro pessoal que não é noiva. É. E lá no céu, e como é que funciona lá? Quantos tipos de salvo então tem? Um tipo só. Um tipo só. E esse tipo é? Os salvos que creram pela fé e são salvos. Então podemos chamar de irmãos. Sim, claro. Então é igreja. Não são igreja. São salvos, não são igreja. Tá bom. Tá bom. É que assim, a questão de distinção de igreja com salvos, isso aí não é algo relacionado às distinções que nós fazemos entre igreja e outros salvos, não é uma distinção ligada à salvação. Não é isso. Nunca ninguém falou a igreja é um povo e, sei lá, os salvos da tribulação são outro povo e são salvos diferentes. Nunca só quem fala isso é o pré. Não, ninguém fala isso. Então são iguais? São iguais. E por que um participa das bodas e o outro não? Porque a igreja foi chamada a participar das bodas. Então não são iguais. Não são iguais. Mas o senhor acabou de falar que são iguais. Não, são iguais em termos de salvação. São iguais, foram salvos do mesmo jeito. Então, se eles são salvos do mesmo jeito, então são nossos irmãos. Sim. Ok. Se eles são nossos irmãos, então eles não são igreja? Não. Mas por que eles não são chamados de igreja? Por que não pode ser considerado igreja? Porque a igreja, ela é uma palavra que se aplica a um grupo específico. No tempo? No tempo. Não é algo ligado à salvação. É algo ligado ao modo como Deus lida com esse grupo. Por exemplo, Abel, Noé. Noé era salvo? Não era salvo. Ele era igreja? Ele era igreja. Como ele era igreja, essa igreja é fundamentada nos apóstolos e profetas. É porque esse conceito de igreja é neotestamentário e grego, certo? Então, da língua grega. Que exatamente. No Testamento é grego. Isso, da língua grega. O que eu quero destacar... Mas você tem, por exemplo, o Estevão chamando de igreja o pessoal lá de Moisés. Não, é que ele usa a expressão eclesia, que significa assembleia. Então existe um sentido que a palavra eclesia é aplicado de modo não técnico e genérico, como assembleia. Aí você pode aplicar isso a qualquer ajuntamento. Mas de salvos? Não, a assembleia até de uma cidade reunida lá para tomar alguma decisão, cidadãos de Atenas reunidos formavam ali uma eclesia. Tem o sentido genérico da expressão eclesia, que é assembleia. Agora tem o sentido mais técnico, paulino, por assim dizer, que eclesia significa o grupo de salvos pela fé em Jesus na presente dispensação. Eu quero dizer o seguinte, a igreja é salva, assim como Noé foi salvo, assim como serão salvas essas pessoas que estarão na grande tribulação quando ouvirem a mensagem pregada ali e tudo mais. Mas por que eu não posso chamá-los de igreja? Porque a igreja tem alguns traços distintivos, específicos dela. Então, mas o Noé vai participar das bodas do Cordeiro? Noé, não. Noé não. Noé está no céu já, não vai participar das bodas do Cordeiro. Mas a igreja Quem vai participar a igreja que já está morta, que é maior do que a da que está viva, também está no céu. Ela participará? Só a igreja que vai participar das bodas do Cordeiro, até onde nós sabemos. Se Noé vai participar ou não, eu já não sei dizer para você, porque a Bíblia não diz nada sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que há uma distinção entre as duas coisas. Por exemplo, a Bíblia fala que depois que Jesus subiu aos céus, ele se tornou cabeça da igreja. Ou seja, a relação de Jesus com os salvos como cabeça mística só aconteceu depois da ascensão.